Não podemos esquecer que o governo PS Sócrates, com Jaime Silva, deu continuidade à inversão agravada a anos e anos de políticas agrícolas nacionais, da responsabilidade do PSD, do PS e do CDS-PP, feita contra as explorações agrícolas familiares e a produção nacional. Não podemos esquecer que alguns dos problemas que atravessam algumas das nossas produções agrícolas, como o leite, resultam de reformas da organização comuns de mercado, que tiveram a participação inclusiva do CDS no anterior governo. Senhor Presidente, senhores deputados, ao longo da legislatura passada foram muitas e muitas as vezes em que atempadamente alertámos para os erros da política agrícola avançada pelo Ministério da Agricultura, que, com o apoio do seu governo e primeiro-ministro José Sócrates. Por exemplo, em março de 2007, perante a contestação da maioria do grupo parlamentar do PS nesta Assembleia, alertámos para os riscos das teses da Comissária da Agricultura sobre o fim inevitável das cotas leiteiras. Alertámos para um PRODER, então ainda Plano de Desenvolvimento Rural, afunilado na competitividade e em brutais cortes nas medidas agroambientais. Denunciámos os atrasos das dívidas aos agricultores e os erros no processo de licenciamento das explorações pecuárias. Alertámos para os riscos do PRACE e a reorganização do Ministério da Agricultura com o despedimento de milhares de trabalhadores, particularmente num período de mudança de quadro de fundos comunitários. Alertámos para o desastre em perspectiva nos laboratórios de Estado sob tutela do Ministério. Alertámos para os problemas da falta de resposta à subida dos custos de fatores de produção. Alertámos para o inaceitável comportamento do Ministério da Agricultura face às principais organizações agrícolas do país. Infelizmente, nem o Ministro, nem o Governo, nem a maioria, então absoluta do PS, nesta Câmara, nos quiseram ouvir, como não souberam ouvir os agricultores portugueses. Estávamos em março de 2007, ainda não havia crise internacional para desculpar o Governo das políticas erradas que então já conduzia. Quando hoje o Ministro da Agricultura do atual Governo faz as declarações que são conhecidas, reclamando um forte relacionamento com as confederações agrícolas, uma política agrícola com uma estratégia para a soberania alimentar, uma PAC reequilibrada e mais justa, e de que há outras lógicas na agricultura portuguesa para lá da competitividade, e de que a política agrícola exige um aparelho técnico-administrativo dotado de recursos humanos adequados, está, no mínimo, a apresentar um projeto de retificação, correção de 180 graus das políticas do governo anterior. Mas são também uma avaliação da justeza e razões das posições e propostas do PCP apresentadas nesta Assembleia da República. Esperamos que não sejam apenas declarações de boas intenções. Mas a melhor prova de que se quer alterar de cabo a rabo as políticas anteriores é, sem dúvida nenhuma, começar por responder às questões mais urgentes que enfrentam hoje os agricultores. Elas são demasiado graves e prementes, pouco compatíveis com mais delongas. A falta de respostas concretas em vários planos e setores começam a ser preocupantes, inclusive na concretização das recomendações que foram aprovadas nesta Assembleia da República, por exemplo, relativamente ao setor do leite. As propostas de recomendação ao Governo apresentadas pelo CDS-PP apontam medidas que julgamos adequadas, mesmo com a nossa discordância de algumas formulações e da consideração da insuficiência de outros, nomeadamente no âmbito das políticas de mercado. A par do leite, é necessário que o Governo intervenha relativamente ao arroz, ao azeite, ao vinho, à batata, aos cereais, que estão com preços degradados e grandes dificuldades de escoamento. É urgente a intervenção junto da grande distribuição, nomeadamente através da Autoridade da Concorrência e a defesa do mercado interno pela fiscalização sistemática da produção importada e o uso até de outros instrumentos, como a fiscalidade. Relativamente ao arroz, são hoje conhecidas as ilegalidades detectadas pela ASAI com venda abaixo de custo em várias unidades da grande distribuição. No âmbito do apoio aos agricultores,
é necessário tomar medidas no campo da segurança social. No âmbito das alterações ao PRODER, é necessário dar prioridade absoluta às explorações agrícolas familiares, às cooperativas, incluindo com linhas de crédito específicas e à produção nacional. No âmbito dos serviços do Ministério da Agricultura, é necessária a rápida e total reintegração de todos os trabalhadores atingidos pela mobilidade especial, sem perda de direitos, a par do reforço de recursos humanos e a urgente clarificação da situação nos laboratórios de Estado. No âmbito do quadro legislativo, é necessário, tal como foi feito para o Código Florestal, suspender para correção a legislação publicada em fim de mandato sobre arrendamento rural e sobre a região demarcada do Douro, onde também é imperativa a rapidez na resposta à aflitiva situação económica e financeira da Casa do Douro. No âmbito da sanidade animal e vegetal, é necessário um rápido balanço de uma situação demasiado preocupante e grave, com tomada de medidas adequadas, particularmente no caso do nemátodo e relativamente aos problemas das OPPs, das ADS, onde hoje algumas estão, inclusive, sem meios para comprar uma vacina, seja. No âmbito da PAC, é necessária a rápida suspensão do processo de desmantelamento das cotas leiteiras, nomeadamente a anulação do aumento de 5% até 2013, procurando garantir para outras produções, cotas e direitos de produção, o reforço de verbas para a agricultura portuguesa e a manutenção dos atuais critérios socioeconómicos na classificação das áreas desfavorecidas. Mas, senhores deputados, à agricultura e às florestas portuguesas não bastam medidas pontuais. É necessária uma ruptura de fundo no plano comunitário e nacional com as políticas que há muito vêm sendo praticadas, com as consequências que hoje todos denunciam. São necessárias políticas que garantam ao país e à soberania alimentar o direito a produzir de acordo com as potencialidades agrológicas e conforme as necessidades do país. Políticas que garantam rendimentos e salários aos ativos agrícolas. Políticas que assegurem a coesão económica e social do território, travando a desertificação, a perda de atividade de áreas agro-rurais e o agravamento das assimetrias regionais.